Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre equilíbrio hormonal e metabólico e as principais estratégias para a gente otimizar a nossa saúde. Bom, então aqui, 79,5 milhões de novos casos de doenças endócrinas metabólicas e apenas em 2021, com 475,8 milhões de pessoas afetadas. Quase 176 mil de mortes por esse tipo de condição. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais adoecendo. Esse artigo aqui, ele traz que a incidência dessas doenças não cai com o diagnóstico e com o tratamento, né? Apesar de hoje, cada vez mais, a gente diagnosticar um monte de coisa e tratar um monte de coisa, a incidência não cai. Então, é preciso que a gente tenha uma prevenção dirigida, né? E, consequentemente, o envelhecimento no atual cenário da medicina acaba empurrando a mortalidade para cima. A medicina tradicional se especializou demais em manter pessoas doentes vivas e não em prevenir que as pessoas adoeçam. E aqui a gente tem o contexto de health span e life span. O que seria isso, né? Morrer o mais velho possível, o mais saudável possível. Existe uma crença coletiva de que a gente vai envelhecer cada vez pior, né? Dentro da mentalidade da maioria das pessoas, é normal ter problema de memória, é normal não conseguir fazer as próprias atividades do dia com o passar do tempo, é normal sentir dores pelo corpo, é normal ter fadiga, fraqueza, cansaço. Será que é normal mesmo? Não, não é normal. É comum, mas não é normal. E aí, quando a gente aplica o conceito de health span, é exatamente essa curva verde. Eu não declinar ao longo do tempo, e sim eu seguir bem ao longo do tempo. E isso, né, quando a gente consegue ter um health span otimizado, a gente vai ter muito mais tempo de vida útil, saudável, do que propriamente o contrário. Isso é bíblico, inclusive. Você viverá muitos anos e morrerá em paz. Chegará ao fim da vida como um feixe de trigo que é recolhido no tempo certo. O justo florescerá como a palmeira. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdes. Moisés tinha 120 anos. Seus olhos não se haviam enfraquecido, nem tinha perdido o vigor. Será que não é isso que a gente tem que buscar? Bom, e aí? Qual seria a chave de acesso para o envelhecimento cada dia mais saudável? O que será que eu tenho que fazer para envelhecer cada vez melhor? E é isso que a gente faz aqui, que a gente está aprendendo a fazer aqui. Bom, a gente vai investigar um paciente, né? Essa análise de exames faz parte fundamental ali da consulta, mas muitas vezes os exames simples, eles são só uma foto daquilo que está acontecendo em um filme metabólico. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. A importância de médico, nutricionista, e muitas vezes eu digo que os nutricionistas, eles fazem até muito mais para o paciente do que muito médico, viu? E aprender essa parte de metabolização é fundamental para a gente conseguir entregar a chave da longevidade para o nosso paciente. Então, assim, quando a gente vai olhar para exames básicos, né? Então, exames de sangue, enfim, a gente sabe, né, que níveis normais ali de valor de referência são completamente diferentes do que níveis ideais. E a gente também tem esse olhar individualizado. Será que para todo mundo o nível é igual? Ou será que não? Para cada paciente, para cada condição, para cada doença, para cada momento de vida, o nível deve ser otimizado para ele e não por um consenso ali de que todo mundo tem que ter o mesmo exame. Afinal, cada pessoa tem um metabolismo individual, influenciado pela epigenética, pela microbiota, pelos hábitos de vida, pela qualidade de sono, pelo estado mental, emocional, espiritual e energético. Isso também impacta na nossa saúde. Então, a gente tem que lançar mão de condutas personalizadas, de cada vez mais ter estratégias para entender aquele paciente como único. E é aí que entra a metabolômica. A metabolômica, gente, é o futuro da medicina que já chegou. E hoje, o profissional da saúde que não sabe sobre metabolômica, ele está perdendo uma grande chance de transformar a vida do paciente dele. Principalmente quando a gente entende que ajustar a metabolômica através da epigenética é a chave para o envelhecimento saudável, né? Então, a metabolômica ela vai detectar várias formas ativas, né, do metabolismo
E a gente vai compreender as vias metabólicas em tempo real. O que eu costumo explicar para o paciente? O exame de sangue, ele é uma foto. O exame de metabolômica é um filme. E aí eu consigo compreender exatamente como anda o filme da vida dele. Um dos exames que eu mais peço no consultório é o Dutch Test, que é o teste de metabolômica hormonal urinário. É um exame de urina, onde a gente consegue avaliar as vias enzimáticas e de metabolização hormonal, tá? E eu consigo contar para o paciente como ele está, o que a gente precisa fazer para mudar, e principalmente num contexto onde a gente sabe que durante muitos anos, né, houve-se esse grande pensamento errôneo de que hormônio causava câncer, quando a gente entende que, na verdade, é a metabolização hormonal errada que pode, sim, aumentar o risco do hormônio que ele mesmo produz, não necessariamente que ele está utilizando, né? Então, uma mulher na menopausa que vai repor um hormônio, quando eu olho para a parte metabólmica hormonal dela, mesmo antes de entregar o hormônio para ela, eu consigo predizer se ela tem um risco de metabolização nociva hormonal ou não e garantir uma reposição hormonal segura. E isso, eu não preciso, não é só o médico que consegue fazer, porque a gente ajusta a metabolômica com nutrientes. Então, o papel aí, tanto do médico e do nutricionista que entende disso, é entregar aí nos próximos anos da vida dessa mulher, se ela vai repor hormônio ou não, se ela tem contraindicações ou não, uma melhor metabolização interior dessa parte hormonal. Então, esse é o Dutch Test, e ele é muito interessante porque ele nos traz todas as enzimas de metabolização, como está cada um desses testes. Eu não vou me aprofundar tanto ali em explicar o Dutch Test para vocês, mas eu vou trazer esses dados de metabólitos e como que a gente ajusta a metabolização em cada paciente. Então, é muito importante, quando a gente vai falar do metabolismo do estrogênio, né, agora super em alta, lipedema, né, que não se fala em outro tema, se eu não arrumo o metabolismo estrogênico dessa paciente, ela pode usar a gestrinona que for, o implante de Nestorone, oxandrolona, aí que a galera só fica vendendo os hormônios, né? E aí você coloca o hormônio no momento errado, você acaba com a vida da paciente. Se você não arruma isso aqui nutricionalmente, a paciente não vai ter o resultado que ela espera, né? Então, entender sobre como ajustar essas rotas de metabolização é o grande diferencial que vocês vão fazer na vida do paciente de vocês. Então, é isso, né? Por que é tão importante aprender sobre metabolização hormonal? Porque a maior arma contra o medo é o conhecimento. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já atendeu um paciente que fala, doutor, morro de medo de fazer uma mulher na menopausa. Morro de medo de fazer reposição hormonal, porque eu tenho medo de ter câncer, porque minha mãe teve câncer. E aí, o que vocês vão falar para esse paciente, né? Não é o hormônio, é a sua metabolização, inclusive do próprio hormônio que você produz. Então, se ela opta por não fazer porque ela tem medo, então que pelo menos ela cuide da parte enzimática metabólica dela, né? E aí, quando a gente está falando de metabolização, a enzima maestra dessa metabolização é a aromatase. Né? E a maior parte das doenças causadas por predominância estrogênica, como câncer de mama, síndrome do ovário policístico, endometriose, osteoporose, câncer de ovário, câncer gástrico, câncer de hipófise, doença de Alzheimer e até esquizofrenia, está ligado ao mau funcionamento da aromatase, que é uma dessas enzimas que a gente avalia lá no Dutch Test. E essa desregulação da aromatase é o grande fator relacionado a doenças de estrogênio dependentes e câncer. E aí, gente, eu tô falando de uma enzima que existe no corpo da mulher em todas as fases da vida dela, do homem também, né? E eu não tô falando de colocar um hormônio a mais. Eu tô falando desse metabolismo interno que precisa ser regulado para uma prevenção de doenças e uma longevidade melhor. Aqui, ó, a sinalização anormal de receptores de estradiol leva ao desenvolvimento de várias doenças, como câncer, doenças metabólicas, cardiovasculares, neurodegeneração, inflamação e osteoporose. Então tá, sobre a alteração na metabolização estrogênica, né? Então aqui a gente consegue entender e compreender as 3 vias principais para onde o meu estrogênio pode ir, tá? Então ele pode ir para a via da 2-hidroxistrona, que é uma via protetiva, é uma via maravilhosa, é a via que a gente brinca que é a banheira com o ralo aberto, então a água entra, né, o estrogênio entra, é utilizado, eu tomo banho e ela vai embora, tá? A via da 16-hidroxistrona é uma via mais proliferativa, é a via relacionada a lipedema, endometriose,
mamas densas, nódulos de mama, como fibroadenoma, melasma, mioma, TDPM, tudo isso no mesmo rol, né? Que é o que eu chamo de a banheira com ralo entupido. Esse estrogênio entrou e ficou. Ele não saiu. E ele foi para um caminho errado. E a gente tem a via da 4-hidroxistrona, que é uma via mais genotóxica, que tem a capacidade de fazer uma alteração de DNA, e essa sim tem um risco comprovado de aumento do risco de câncer, tá? Então, o que que determina para onde esse estrogênio vai? Se ele vai seguir a rota da 2, a rota da 16 ou a rota da 4? É isso aqui. É isso aqui que acontece no nosso fígado. Então, as vias de metabolização fase 1 e fase 2, que são codependentes de nutrientes, é o que vão coordenar o que vai acontecer com o hormônio que eu produzo ou com o hormônio que eu estou usando, tá? E trazer uma segurança para esse tratamento. Então, acho que esse slide é muito famoso, acho que todo mundo já está cansado de saber o quanto que a fase 1 precisa de alguns micronutrientes, flavonoides, magnésio, vitaminas do complexo B, que vão ajudar ali nessa fase inicial da metabolização hormonal, que é a hidroxilação. E a fase 2, que é a conjugação, para que aquele metabólito consiga ser eliminado de maneira eficaz. Não adianta nada eu até ter uma fase boa, mas na hora de eliminar eu não consigo eliminar. E isso é uma das coisas que também contribui para o quadro de predominância estrogênica, é o ralo entupido, entendeu? Então, a via da 2, né, que é a via boa, que é a via que preferencialmente todo estrogênio tem que ir, ele vai ter pouca afinidade de ligação a receptores estrogênicos e diminui, ela é antiproliferativa, né? Mostrou diminuir a proliferação celular em 20 a 30% quando avaliadas em linhas de células de câncer de mama em cultura, né? Então, ela seria a via do estrogênio bom. A via da 4, né? Ela é a mais maligna e enquanto a 2 é considerada mais benigna. E o que, que ela faz? Né? Ela tem uma maior afinidade, menor taxa de dissociação ao receptor alfa de estrogênio, e ela não é facilmente desativada por metilação, né? Que é um dos processos ali que é importante para eliminar, para o ralo abrir, tá? Então, pode ser oxidado em outros compostos, causando danos ao DNA e apresenta efeito anti-apoptótico significativo, né, favorecendo a sobrevivência de células cancerígenas. Enquanto a via da 16, como eu já citei, é a via mais proliferativa, também considerado um estrogênio ruim, né? Ele se liga fortemente ao receptor de estrogênio e aumenta a sinalização estrogênica e proliferativa, né? Tem também um efeito anti-apoptótico. É uma molécula estrogênica potente ativa que induz a proliferação de células de câncer de mama em culturas, tá? Certo, então, e aí, o que que eu vou fazer, né? Se eu já entendo que a minha paciente tem que ir para a via da 2, como que eu vou ajudar essa minha paciente a metabolizar bem ou o hormônio dela ou o hormônio que ela está usando? Através do processo de metilação, que é extremamente dependente de vitaminas do complexo B na formativa, principalmente B12, B6, B9, né? Então, quando eu ajudo nesse processo de metilação, eu estou ajudando esse ralo a abrir, né? O metabolismo adequado depende da metilação adequada e do bom funcionamento das enzimas do ciclo metílico. Então, quem que vai me dar a pista se a minha metilação está boa? É a homocisteína. Mas cuidado, homocisteína baixa não é sinal de que está tudo bem. Às vezes, a homocisteína baixa, ela também pode ser um sinal de hipometilação, porque muito se fala da homocisteína alta como um sinal de hipometilação, né? Isso eu acho que não é novidade para ninguém. Mas, às vezes, a homocisteína baixa, ela pode indicar uma deficiência de metionina, uma paciente que não está batendo a meta proteica, que não está consumindo a quantidade de proteína adequada, uma paciente que não consome proteína de origem animal, tá? E também pode ter alguma alteração no metabolismo genético com bloqueio prévio à formação de SAMe. E aí ela não consegue produzir homocisteína de maneira adequada, também configurando uma hipometilação, tá? Além disso, a gente tem outras coisas que alteram esse metabolismo hormonal da metilação, como, por exemplo, a deficiência de magnésio, que é um cofator importantíssimo. Não adianta eu dar vitaminas do complexo B se eu não dou magnésio, e a gente sabe que o magnésio é um problema de saúde
pública aqui, principalmente no Brasil. Todo mundo deveria suplementar magnésio, né? Além de estar envolvido na metilação, ele está envolvido em mais de 300 reações metabólicas enzimáticas, extremamente importantes, né? E toxinas ambientais, que também é um outro grande problema. Estamos expostos, né? Não dá para a gente viver numa bolha e a gente aí exposto, intoxicação, mercúrio, chumbo, alumínio. Então, alimentação, água, cosméticos, né? Isso eu acho que é a maior parte, os cosméticos. Então aí fica eu sempre dou essa dica para todas as mulheres: troquem os cosméticos de vocês o quanto antes, né? As nossas avós, elas não eram expostas à quantidade de skincare que a gente se expõe. E, então é muito importante que vocês busquem marcas que sejam saudáveis, né? Que olhem para isso. Não é à toa que a gente tem visto cada vez mais pessoas jovens com problemas de saúde graves e doenças oncológicas, e muito disso também tem a ver com essas toxinas ambientais que vão atrapalhar a minha própria metabolização hormonal, tá? Então esse é o ciclo da homocisteína, muito importante que vocês saibam, que vocês tenham isso na cabeça de vocês quando vocês vão avaliar o exame do paciente, né? Então não olhar para homocisteína de maneira isolada, para B12 de maneira isolada, né? Para o ácido fólico de maneira isolada, para o ácido metilmalônico de maneira isolada. É tudo um conjunto onde tudo precisa ser avaliado para você entender o grau de metilação desse paciente, tá? E aqui, quando a gente entende que a metilação é importante, a gente entende que um corpo que metila bem, diferente dessa minha paciente, ó, que aqui esse exame ele mostra a metilação low, ela metila mal. Então, quando eu vejo esse exame, eu entendo por que ela tá com a via da 2 tão baixa, no limite inferior, e por que ela não consegue ter bons metabólitos, né? E eu entendo como que eu consigo ajudá-la para esse estrogênio que está estourado aqui na via da 16 conseguir ir para a via da 2. Como que eu faço isso? Ajustando a metilação dela. Outro exame incrível para a gente aprender bastante sobre metabolismo é o OMX, que é um teste de metabolização do corpo inteiro, né? Então ele mostra como que estão as vias enzimáticas e como que anda principalmente os níveis de aminoácidos desse paciente, para que eu consiga montar uma prescrição individualizada, né? Então é um exame que vai avaliar micronutrientes essenciais, aminoácidos e o perfil proteico funcional, a relação de ácidos graxos essenciais e o balanço ômega 6 ômega 3, né, pró e anti-inflamatório, marcadores de estresse oxidativo, capacidade antioxidante e intermediários do ciclo de Krebs, né? Então é um exame que vai me permitir compreender deficiências funcionais antes das alterações laboratoriais acontecerem. Então sabe aquele paciente que chega no seu consultório e que tem uma série de sintomas, fadiga, cansaço, se sente triste, não tem vontade para nada, e não consegue ganhar massa magra, enfim. E aí você vai fazer os exames dele, e os exames não tem tanta coisa, ali os exames de sangue. Tem um ferro que tá ok, não tá ruim, mas também, né, não justificaria, ali uma ferritina intermediária, vitaminas complexo B intermediária, uma vitamina D até que boa, não tá na menopausa essa paciente, os hormônios estão tudo normais. E aí você olha aquele exame e você fala: gente, mas tinha certeza que eu ia encontrar uma vitamina baixa, um ferro baixo, e aí você não consegue entender, né? Isso porque alterações do metabolismo muitas vezes não são refletidas na foto do exame de sangue. E aí que o filme entra em ação, né? Então, o OMX, que é esse teste que eu peço muito nesses casos onde o quadro não é tão florido, né? Porque muitas vezes é tão óbvio que você já sabe exatamente onde você vai entrar, mas às vezes não é óbvio. Às vezes é aquele paciente que veio de vários outros médicos, de vários outros nutricionistas, que já está há muito tempo se tratando e que também não consegue resolver o problema dele. Esse é um paciente perfeito para fazer o OMX, que aí você vai realmente entender onde está o problema dele. E aí, ele mostra como que anda esse metabolismo de aminoácidos, né? Então, essa minha paciente aqui, ela tinha triptofano baixo, né? O que contribuía para a redução da síntese de serotonina, melatonina, afetando humor, sono, né? Ácido xanturênico elevado, sugerindo uma deficiência funcional de B6, né? Que geralmente é um exame que às vezes não é nem tão preciso assim para a gente avaliar no sangue, né? Porque muito da B6 também é intracelular, né? A metionina muito baixa, indetectável, ali que repercute no ciclo da metionina, osmocisteína. Histidina baixa,
reduzindo carnosina e prejudicando síntese proteica e reparação tecidual. Isso é muito importante, sei lá, um paciente vai fazer uma cirurgia, né? Que a gente tem que avaliar vários pontos aí que podem atrapalhar a boa recuperação dele. A lisina estava dentro da faixa, a princípio, serina, glicina, treonina. Glutamato muito baixo, indetectável, indicando uma demanda aumentada, provavelmente para a via da glutationa. Essa paciente estava inflamada, consumindo muita glutationa. Aspartato muito baixo, indetectável, né? Possível repercussão da parte do ciclo da ureia e da produção de energia do corpo, né? Etanolamina baixa, também sinalizando síntese de fosfatidiletalanamina e integridade da membrana alterada. Era uma paciente que tinha queixas também muito relacionadas à parte de edema, enfim. E a taurina dela estava normal, tá? E aí que entra, quando eu tenho conhecimento disso, não fica muito mais fácil eu entender a importância disso? Assim como o próprio nome fala, né? Aminoácidos essenciais. O que eu acho que muito se fala do amino para a parte de músculo, para paciente estar tomando tirzepatida, para ganhar massa muscular, para tratamento de sarcopenia. E nessa aula eu vou mostrar para vocês que o amino ele vai muito além disso. Para eu ter uma metabolização adequada, para a produção de neurotransmissores, para as minhas enzimas de metabolização hormonal e para o bom funcionamento do meu corpo inteiro, assim como o próprio nome, aminoácidos essenciais, né? Eles são essenciais para todo um corpo funcionar de maneira adequada, né? E eu gosto muito, né, depois de um OMX, de complementar o tratamento desse meu paciente com o amino e com o Copir, que também traz um aminograma muito interessante, tá? Entregando ali na base componentes importantes para a própria produção energética e metabolização desse paciente. E óbvio que não tem como a gente falar de longevidade sem falar do intestino e do equilíbrio hormonal, né? Não tem como eu tratar uma paciente que tem queixas hormonais se eu não olho para o intestino dela, porque o intestino ele também faz parte de todo esse equilíbrio. Uma paciente, por exemplo, né, com dominância estrogênica, eu preciso tratar o estroboloma. O estroboloma não tratado contribui para o ralo entupido, sabe? O fígado até funciona bem. Ele até consegue fazer fase 1, fase 2 de conjugação para poder eliminar. E aí, o que acontece? A hora que ele chega no meu intestino, eu tenho uma hiperexpressão de beta-glucuronidases. E o que a beta-glucuronidase vai fazer com esse estrogênio? Ela vai transformar ali eles da forma conjugada para desconjugada, que é a biologicamente ativa, e eu vou ter uma reabsorção desse estrogênio para a circulação intrahepática, né? Então, o meu corpo faz até tudo para tentar eliminar, mas o intestino ruim, o intestino desbiótico, ele vai reabsorver esse estrogênio, né? Então, não adianta olhar só para o intestino, não adianta olhar só para a questão de fígado e vitaminas, é um olhar completo. Então, aqui, que é o que acontece, né? Quando esses metabólitos hormonais chegam ao intestino, eles são desconjugados pela beta-glucuronidase e são reabsorvidos, contribuindo para aumento da dominância estrogênica, né? Então, essa figura aqui ilustra bastante essa circulação intrahepática do hormônio, né? Então, o intestino saudável, o estrogênio produzido pelos ovários, vai agir no corpo, vai ser metabolizado pelo fígado e vai ser eliminado por via intestinal. Quando eu tenho uma desbiose intestinal, a maior parte do estrogênio volta para o corpo, ralo entupido, tá? Então, além do que a gente já sabe, né, essa redução aí da integridade da barreira epitelial intestinal, contribuindo para o leaky gut, né, aumento dessa permeabilidade intestinal, translocação bacteriana e uma inflamação sistêmica, que vai atrapalhar também toda a minha rota enzimática. A gente sabe que quanto mais inflamado o meu corpo está, pior fica a minha metilação. Mais a minha via de metabolização hormonal também fica comprometida, por exemplo. Sabe aquela paciente que começa a usar testosterona e que tem em dose baixa e que tem muito efeito colateral? Acho que todo mundo já pegou uma paciente. Nossa, mas aí você fica, gente, mas não é nada, 0,5 miligramas. Como que essa paciente está cheia de acne, o cabelo despencou da cabeça, pele oleosa, ficou irritada, né? E foi assim péssimo, porque essas pacientes em geral até chegam traumatizadas, assim, nossa, eu não quero usar testosterona, porque testosterona acabou com a minha vida. E a gente vai ver, era uma dose muito baixa, que não fazia nem sentido isso acontecer. E por que isso acontece?
Porque uma paciente inflamada, ela aumenta a rota de metabolização via 5-alfa-redutase. E a enzima 5-alfa-redutase vai pegar essa testosterona e transformar em dehidrotestosterona e em 3-alfa-diol, que é a testosterona biologicamente mais ativa, mais relacionada à acne, queda de cabelo, pele oleosa e esses efeitos androgênicos da testosterona, né? Então, inclusive, tratar essa inflamação metabólica, eu sempre falo, assim, é uma frase clássica minha, o hormônio certo, no momento certo, na dose certa, causa pouco ou nenhum efeito colateral. Se você colocou um hormônio, mesmo que em baixa dose, e ele deu muito efeito colateral, é porque essa orquestra metabólica que a gente está conversando não está funcionando da maneira como deveria, e muito disso se deve à inflamação, tá? Então, todas essas alterações aí da parte intestinal, elas vão modular negativamente, inclusive, essa parte da metabolização dos hormônios, especialmente insulina, hormônios sexuais, hormônios tiroidianos, né? E essas, levando a quadros como irregularidades menstruais, fadiga, a parte de adrenal extremamente cansada, né? Hoje eu acho difícil a gente encontrar uma pessoa que tem uma adrenal legal, e um ganho de peso resistente. Já fiz de tudo, restrição calórica, até mesmo pacientes que a gente observa em uso de análogos, né, em uso de tirzepatida, semaglutida, e não conseguem emagrecer de maneira satisfatória, né? Por que será? Eu vejo muito a medicação como uma ferramenta, mas se você coloca uma ferramenta para uma equipe mal treinada, essa ferramenta pode ser a melhor ferramenta do mundo, ela não vai funcionar. E é isso que é importante entender, né? Que eu tento pegar o melhor dos dois mundos dentro da endocrinologia, né? Eu tenho formação clássica na endocrinologia tradicional, mas quando meus colegas da tradicional focam só em dar tirzepatida para o paciente, é isso. É dar uma arma muito potente para uma equipe mal treinada, para um corpo que está inflamado, para um intestino que não funciona, para uma alimentação que está ruim, para vitaminas que estão baixas, né? E aí a gente precisa, ele às vezes não vai adiantar. E o paciente vai ter colaterais, enfim, vai ficar rodando em círculos, né? Então a gente tem que sim ajustar tudo isso. Mesmo porque essa alteração da questão intestinal muda completamente a sinalização ali do tecido adiposo, né? Então, uma paciente, por exemplo, de lipedema, se eu tô com uma desbiose associada, ela muda completamente a proliferação e a inflamação do tecido adiposo dela, piorando ainda mais a doença, dificultando ainda mais o tratamento, mesmo se você entrar com hormônio, não vai resolver. Bom, então, consequências aí desse intestino ruim com leaky gut: ativação imune, inflamação, desordens gastrointestinais, hiperreatividade de alimentos, né? E aí aqui entra muito síndrome de ativação mastocitária, intolerância histamínica, que assim, eu vou dizer também, outra pandemia. Depois da pandemia, a nova pandemia tá em síndrome de ativação mastocitária e intolerância histamínica, né? Mas isso aí é tema para outra aula. Mas tem tudo a ver com essa questão do intestino, né? Má absorção e deficiências nutricionais, o que só contribui para a piora de um quadro que já está ruim, e o eixo intestino, cérebro, pele, né? Essa questão da pele é muito importante. Pele é um espelho do intestino. Exame físico, o paciente chegou, tem qualquer coisa na pele, você não precisa nem raciocinar. Você sabe que o intestino dela tá ruim, tá? E eu gosto muito do teste de metabolômica intestinal. Esse aqui é o Gut Check. Eu peço muito o Gut Check e eu peço muito o GI-MAP. O Gut Check ele é um pouco mais completo, ele traz um pouco mais de informações, mas o GI-MAP está se aperfeiçoando e ele é bem interessante também, né? E aí, o que ele traz para a gente? Ele traz a concentração de butirato, né? Que é um produto aí extremamente importante no metabolismo das boas bactérias, que vai ter um papel aí em desinflamar o corpo, no sistema ósseo-mioarticular, no cérebro, no tecido adiposo, enfim. Ele traz informações da calprotectina e da zonulina, então indicando intestino inflamado, intestino hiperpermeável. E ele também traz para a gente informações das beta-glucuronidases, que são essas enzimas que fazem a questão da reabsorção do estrogênio, né? Então a gente consegue quantificar e ter um filme da microbiota intestinal. Isso é muito legal. E ter mais estratégias para tratar. Então, óbvio, né? Guardian, eu acho que hoje faz parte de 99% das minhas prescrições, para não falar 100, porque é um suplemento muito completo que vai
tratar principalmente essa integridade da barreira mucosa intestinal que está inflamada e que precisa ser desinflamada, antes da gente pensar em estratégias de ajuste de microbioma, em associação com esse novo que virou meu segundo queridinho, né? Onde a gente consegue melhorar esse ambiente de microbioma de uma maneira muito mais funcional, né? E já logo no começo, conseguir ajudar esse paciente numa maior proliferação de boas bactérias que vai influenciar em todo o metabolismo dele. O butirato, né, ele vai atuar nessa integridade da barreira intestinal, reduzindo essa inflamação, vai modular a expressão de genes relacionados à sensibilidade insulínica e ao metabolismo lipídico. Tem ação no fígado, tem ação no tecido adiposo, no sistema músculo-esquelético e no intestino, né? Extremamente importante. E aqui, o eixo HPA, manejo do estresse e sono. Também sempre falo que, igual para a gente construir uma casa, a gente precisa de fazer a fundação dessa casa, para essa casa não cair. Se a gente quer ter saúde, a gente tem que ter as bases da nossa saúde. Quais são? Sono e intestino. Não tem como emagrecer, não tem como ganhar massa muscular, não tem como ficar com a pele bonita, não tem como ter saúde, não tem como ter imunidade boa se seu sono e se seu intestino estão desregulados. E é isso que o paciente tem que entender, né? Muitas vezes, no meu caso, o paciente chega, ai, doutor, eu quero pôr implante, né? Quero pôr implante. Gente, você coloca implante num cenário de inflamação, de estresse, de intestino ruim, de sono ruim. O implante, ele vem só para assinar a piora do teu paciente, né? E aí é uma ferramenta maravilhosa, muito mal utilizada por muitos colegas médicos e acaba manchando o nome de uma via terapêutica fantástica quando bem indicada no momento certo, né? Que nunca é na primeira consulta, né? Isso, nenhum paciente nunca chegou no meu consultório pela primeira vez e ganhou um implante hormonal. Isso porque ele não está pronto para receber. Aquelas rotas metabólicas ali estão todas erradas. E aí você vai lá e entrega a melhor via, a mais rápida. É igual você pegar um carro que corre 300 km por hora e dá para um adolescente dirigir. Vocês acham que vai dar certo? Não vai dar certo, né? Então, preparar, treinar esse corpo para receber um hormônio potente, né? Uma via potente que vai entregar mesmo a parte hormonal faz toda a diferença. E se o seu paciente não entende que para isso ele precisa dormir bem e ter um intestino bom, né? É um paciente que não ganha implante. A frase clássica no meu consultório: implante não é para quem quer, é para quem merece. Quando a gente fala do eixo HPA, né, ele é o maestro do estresse. Então, esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal, cada dia mais cansado em todo o mundo, é extremamente importante para regular a nossa glicemia, a nossa inflamação, o metabolismo energético. E quando ele está desequilibrado, ele promove uma adaptação, né, ali insustentável a várias funções hormonais, né? E existem várias formas da gente ajustar esse eixo HPA, né? Aqui estou com uma nesse momento agora. Não estou presa, tá, gente? Isso aqui não é uma tornozeleira eletrônica. Isso aqui é um aparelho de modulação de nervo vago, que tem tudo a ver com isso aqui, tá? É um medicamento tecnológico, chama Apollo Neuro, que ajuda na autorregulação do meu sistema nervoso autônomo, que tem tudo a ver com esse ajuste do equilíbrio do cortisol e do estresse. Né? Então, hoje, como ferramentas para gerenciamento de estresse, a gente tem várias coisas. A gente tem suplemento, a gente tem alimentação, a gente tem melhorar o sono, mas a gente também tem aparelhos tecnológicos. Outro que eu não vivo sem, que eu uso todos os dias, é o Pulseto, que é um colarzinho de pescoço que estimula nossos feixes aqui de nervo vago e que também vão ajudar em todo esse controle do eixo HPA, né? Então, o hipercortisolismo crônico, que é o início dessa fase ali aguda do estresse, ele vai gerar resistência à insulina, aumento da gordura visceral, uma disfunção tiroidiana, ele reduz TSH e ele também atrapalha a conversão de T4 em T3. Sabe aquele paciente que você vê um TSH baixo, mas ele tem todos os sintomas de hipotiroidismo? É por isso aqui. É por isso aqui. E você fala, não, mas a tireoide tá boa, o TSH tá bom, o TSH não tem que ser abaixo de 2? Vocês entendem que não tem receita de bolo? Às vezes um TSH abaixo de 2 conta que esse paciente ele está com cortisol muito alto, tá? Altera o eixo gonadal, então altera a produção de estradiol, progesterona, testosterona, impacto na fertilidade e libido. Acho que nunca antes em toda a humanidade, né, se teve tantos problemas de fertilidade como hoje. E muito disso está aqui, tá?
E reduz a produção noturna de melatonina, desregulando todo o ciclo circadiano. O estresse crônico, então uma consequência disso que se manifesta, vai alterar o eixo HPA, gerando. A gente não gosta desse nome, tá? Fadiga adrenal, mas acho que é o melhor jeito de explicar. Aquela adrenal, ela foi tão exigida, tão exigida, tão exigida, que chega uma hora que ela fala assim: cansei, tchau. Beijos, fui. Se vira. E aí o paciente chega se arrastando no seu consultório, né? E identificar isso é extremamente importante, porque a adrenal, gente, ela meio que é a caixa de força do corpo. Se cai o disjuntor, você pode dar hormônio, você pode dar suplemento, você pode dar vitamina do complexo B, ajustar o ferro, o paciente não melhora. Não melhora. Por isso que a gente tem que aprender a avaliar isso aqui, tá? E sono ruim, alimentação ruim, tudo isso vai piorando, né? O sono profundo, a gente vê, né? Ele vai coordenar esses eixos neuroendócrinos no hipotálamo, então melhorando as disfunções do eixo HPA, por isso que é tão importante o paciente dormir bem. E a privação de sono aumenta o cortisol basal, altera o ritmo circadiano, estimula a hiperatividade simpática, piorando mais ainda, porque hoje, quando a gente vai falar, por exemplo, desse ajuste de nervo vago, né? Da mesma maneira que fora do Brasil, Estados Unidos, só se fala em duas coisas para prevenção de saúde: Congresso Americano de Medicina Funcional, estimulação de nervo vago e peptídeos, né? Peptídeos, estamos começando aqui no Brasil, né? Acredito que é bem precursor nos próximos anos, como tratamentos funcionais. Acho que veremos muito, falaremos muito a respeito dos peptídeos, mas a questão de modulação de nervo vago é algo simples, fácil, e que você pode orientar seu paciente a começar a fazer e que já ajuda demais nesse metabolismo aqui, tá? A gente vê que até 2 noites de restrição de sono já reduzem a sensibilidade à insulina e elevam a grelina, favorecendo o ganho de peso. E o que é esse exame aqui? Esse exame é o filme do cortisol, né? Igual quando eu quero avaliar a potência de um carro, eu vou avaliar a potência desse carro com ele parado ou com ele andando? Com ele andando, né? Eu vou ver a potência do motor, a força do motor. Quando eu quero avaliar a minha adrenal, eu também preciso avaliar ela andando. E esse exame avalia a minha adrenal andando. É um exame dentro do Dutch Test. Então, é um tipo de Dutch Test que a gente chama Dutch Test Complete, que ele avalia outros hormônios além dos sexuais. Então, ele vai avaliar a adrenal. E a paciente faz a dosagem de cortisol salivar, que é a fração mais livre, né? Então, ele avalia tanto a cortisona, que é o pré-cortisol, vou falar assim para ficar mais fácil, e o cortisol, tá? E olhem isso aqui. Aqui, então, vamos olhar para o cortisol. Aqui seria o máximo e aqui seria o mínimo. Qual seria o ideal? O ideal é o ponto do meio mesmo, né? Olha como tá o cortisol dessa pessoa. Isso para mim, uma pessoa que chega andando, falando, malhando e vivendo a vida com cortisol assim, eu viro para o paciente e falo assim: sabe a força do Espírito Santo? Então, é o que te levanta todo dia da cama, porque não é o cortisol, né? Então, a pessoa literalmente se arrastando, porque não produz cortisol, ele está abaixo, ó, aqui seria o mínimo, ele está abaixo do mínimo. Situações de estresse, inflamação metabólica, abuso de consumo de cafeína, faz com que a cortisona se transforme ainda menos em cortisol. Então, o paciente que tem esse cortisol desse jeito e toma 1 litro de café por dia, ele está colocando lenha na fogueira desse processo que está cada dia pior. E esse é um outro exame também de cortisol salivar. Esse é do laboratório Lemos. Ele vai avaliar mais só o cortisol salivar em amostras pela manhã, à tarde, à noite. E eu achei legal trazer esse exame, porque olha que legal, ele traz o gráfico também, tá? Então, o ideal, pela idade, sexo do paciente, seria o cortisol no verdinho, tá? E o vermelhão onde o paciente tá. Aí, o que acontece? Ele acorda com o cortisol baixo. Só que o corpo precisa responder ao estímulo de cortisol, porque essa adrenal ainda funciona. Apesar de cansada, ela funciona, tá? E aí ela vai se arrastando ao longo do dia, se arrastando, se arrastando, se arrastando. A CTH lá em cima, o cérebro dela funciona normal, né? Ó, já deu tempo esgotado, mas eu quase no final. E vai tentando estimular, estimular, estimular. Só que, como ela tá cansada, é como se ela demorasse mais pra pegar no tranco, né? Aquele carro velho que demora pra ligar. E que horas que ele liga? À noite. 3 horas da manhã. Pá, acordei. Não consigo dormir. E aí, gente? Isso é tão comum? Não é comum?
É isso que acontece. Se a gente não puxa essa curva para cima, fazendo inibições ali do cortisol noturno, que são super importantes com as estratégias que eu vou mostrar para vocês, a gente também não consegue regular esse ciclo circadiano do paciente, tá? Então, assim, aqui eu vou pular isso aqui que depois vocês dão lido. Noite mal dormidas, vão alterar todo o metabolismo tiroidiano e de ciclo circadiano. E aqui, ajustar essa qualidade de sono. Por que isso é tão legal? Nesse suplemento, tanto o magnésio, quanto o inositol, quanto a taurina em baixa dose, associado às vitaminas do complexo B, vão ter um estímulo GABAérgico, que é extremamente importante para esse feedback aqui negativo do cortisol, para a produção de melatonina noturna, tá? E como que a gente vai fazer esse manejo metabólico hormonal? A principal medida terapêutica, então, né, é a gente identificar e tratar as causas. Por isso que não existe receita de bolo. Eu não trato obesidade de todo mundo igual, eu não trato lipedema de todo mundo igual, eu não trato menopausa de todo mundo igual, porque cada paciente vai precisar de uma avaliação individual, tá? A gente vai ajudar, sim, o metabolismo da tireoide. A tireoide precisa de selênio, iodo, zinco, ferro. Ferro é tão importante para a tireoide. Muitas vezes você vê um TSH ali, o hipotireoidismo subclínico, TSH 6. Repõe ferro, TSH cai. Porque o ferro é super importante para a conversão de T4 em T3 a nível periférico, tá? Então, assim, são mais de 20 micronutrientes que suportam desde a síntese até a sinalização hormonal. E a homeostase hormonal depende muito de múltiplas enzimas e cofatores que só funcionam se cada ponte bioquímica estiver no seu devido lugar. O corpo sabe o que tem que fazer quando tem aquilo que precisa. Essa é a frase que eu mais repito no meu consultório, no meu Instagram, para mim mesma. Nosso corpo é fantástico. Deus, quando nos fez, ele foi, assim, extraordinário. Quando você dá para o que o corpo precisa, ele faz sozinho. E aí, vitamina D é extremamente importante. Ela vai ajudar, principalmente, nessa parte hormonal, nessa parte metabólica, desinflamação, até na regulação de aromatase, a vitamina D tem papel. Fica a critério, eu gosto muito da Restaure, porque ela já faz essa associação das que são as mais importantes aí, principalmente com a K2. O ferro, já tivemos uma aula extraordinária de ferro, então você não precisa nem bater tanto martelo aqui, o tanto que ele é importante, né? A biodisponibilidade. Magnésio, já falamos também, precisa. Zinco, cofator extremamente importante, gente, para parte de metabolização glicolítica, né, na via de glicose. Se eu não tenho zinco, eu começo a contribuir mais ainda para a minha resistência à insulina, né? É importante para a produção de hormônios tiroidianos, regulação de hormônios sexuais, imunidade, down and up regulation de receptor hormonal, tá? As vitaminas complexo B, já falamos bastante na parte de metilação. Selênio, também super importante, inclusive para o processo antioxidante do corpo. E os pilares, né? Os pilares, eles vão estar relacionados a desinflamar esse paciente, promover biogênese mitocondrial, ajuste metabolômico hormonal e saúde intestinal. Para desinflamar, aqui algumas estratégias que eu uso, né? Acho que são extremamente importantes. O controle da glicose, eu não consigo desinflamar um paciente que está com o metabolismo da glicose errado, que tem resistência à insulina. Então, aqui eu vou lançar mão de ômega 3, magnésio, vitamina D, ácido alfa-lipoico. Gosto muito do Levisense. O Levisense, ele é fantástico. Principalmente para aquele paciente que está difícil ainda entrar 100% numa low carb, né? E a gente vai colocar um carboidrato para chutar o balde. Esse paciente está em tratamento, doutora, meu aniversário semana que vem, eu posso comer um docinho? Pode. Toma um Levisense antes, que você não vai fazer pico de glicose. Tá? Ele é fantástico porque ele traz aí os aminoácidos e as fibras que vão segurar o índice glicêmico. Ômega 3. E quando a gente vai falar da questão da aromatase, que eu falei para vocês que era super importante, alguns flavonoides, principalmente resveratrol, quercetina, crisina via-oral, ela tem baixa absorção, aí tem que ser associada à bioperine. Eu gosto muito de fazer a crisina transdérmica, tá? Em endocrinologia, principalmente paciente com lipedema, fazer a crisina em creme, é bem interessante na região de lipedema. Outros com potencial de inibição de aromatase, dinidolmetano, berberina e, se indicado, a gestrinona, é um hormônio que tem ação anti-aromatase, mas gestrinona não é para quem quer, é para quem pode. É muito mais fácil eu errar numa prescrição de gestrinona do que eu acertar,
Levem essa mensagem com vocês. Não é toda mulher que metaboliza bem a gestrinona ou que vai ter um ambiente desinflamado para usar a gestrinona. Colocar a gestrinona num corpo inflamado é ficar com a cara choquito, é cair todos os cabelos da cabeça, que eu já vi muita paciente chegar assim no consultório, principalmente com pellet, tá? Então, tem que ter todo um preparo. A vitamina D, aqui, como eu já falei, que é extremamente importante. Para a biogênese mitocondrial, mitocôndria é tudo, né? Então, elas são responsáveis pela produção de ATP, equilíbrio energético, oxidação de ácidos graxos e glicose, importantes ali prevenindo espécies radioativas de oxigênio, então envelhecimento precoce, e atuam como sensores metabólicos, modulando a resposta de nutrientes e hormônios, né? Então, focar em mitocôndria. Um exame de sangue legal para vocês saberem que a mitocôndria está ruim. Ácido úrico. Ácido úrico elevado é um marcador de disfunção mitocondrial, tá? Então, aqui os metabolismos que eu falei, ela é a chave aí, a biogênese mitocondrial, vai regular várias reações ali enzimáticas metabólicas, melhorando a sensibilidade à insulina, esteroidogênese, precisa-se de nutrientes chaves como coenzima Q10, creatina, magnésio, L-carnitina, vitaminas do complexo B, exercício físico e sono reparador. Coenzima Q10, grande cofator essencial aí na cadeia de respiração mitocondrial. Nós produzimos coenzima Q10, mas em situações de estresse metabólico, inflamação, envelhecimento, a nossa produção cai. Ou uso de remédios, por exemplo, estatina, né? E aí torna-se extremamente importante a suplementação de coenzima Q10. É um potente antioxidante, anti-inflamatório. Ela dá suporte a essa biogênese mitocondrial e regula a função endotelial, melhorando essa utilização de oxigênio nos meus tecidos. Vai ter relação com sensibilidade à insulina, saúde cardiovascular, fertilidade. Gente, coenzima Q10, eu colocaria assim, 3 suplementos tops para fertilidade. Inositol, coenzima Q10. Ai, não tem como deixar o magnésio de fora, então vai ficar gato. Magnésio e resveratrol. Fertilidade, isso daí faz muita diferença, tá? Zinco também. Bom, eu gosto muito da BioQ10. Eu acho que ela é docinha, ela é gostosa, ela é biodisponível, ela é de fácil aceitação. É menos uma cápsula para o paciente tomar. Então, eu tenho uma tendência muito grande a ir pela via da BioQ10 líquida. E o Energy ATP. Mas é um pré-treino? Gente, não. O Energy ATP, muita gente acha que é só pré-treino, né? Mas ele é um coringa para ajudar a mitocôndria a funcionar bem. Eu tomo Energy ATP todos os dias pela manhã, independente de eu fazer atividade física ou não. Eu estou dando suporte para meu metabolismo mitocondrial, para minha parte de massa muscular também, que tem tudo a ver com metabolismo, né? E fornecendo ali aminoácidos complementares para essa via de produção energética do corpo. Então, o Energy ATP pode sim ser muito atrelado à atividade física, mas eu prescrevo de maneira rotineira para os meus pacientes, independente de ser pré-treino ou não, pela manhã. Creatina, não precisa nem falar, acho que é o suplemento que todo mundo sabe que todo mundo tem que tomar, né? Claro que tem que ter o selo Creapure. E a gente vai fazer esse ajuste metabolômico hormonal, né? Então, principalmente ajudar nas vias de metabolização estrogênica, tudo que a gente já falou, né, no início da aula. E agora eu vou compartilhar 2 casos clínicos rapidinho. Tá. Mas aqui, enfim, são sugestões posológicas aí que vão auxiliar, claro que num contexto, né, todo individualizado, tá bom, gente? Bom, casos clínicos. Eu vou compartilhar com vocês 2 casos rapidinho, eu prometo que é muito rápido, mas só para ilustrar um pouco do que eu tô falando dessa importância de ajustar o metabolismo, tá? Caso 1. Paciente pós-bariátrica, desnutrição severa, queixas, fadiga, insônia, queda capilar e edema importante de membros inferiores, região púbica e face. Queixa de edema, gente, é uma queixa muito comum nos consultórios. Eu acho que se você perguntar para 10 mulheres se elas se sentem inchadas, 9 vão responder que sim. Mas será que todo edema vem do mesmo lugar? Será que todo edema a gente trata igual? E eu achei muito interessante trazer esse caso para vocês, para a gente expandir um pouquinho mais nosso raciocínio acerca desse edema que a gente vê nos nossos pacientes, tá? Então, aqui, vamos focar nessas fotos do dia 20/6.
Tá. Então, era uma paciente que ela mandou outras fotos, mas acabou não dando para colocar aqui, mas essas em região maleolar, né? Isso é muito legal da gente ver no, no exame físico, né? Aqui o ossinho desaparece, tá? E ela tinha esse edema que acompanhava ela desde a cirurgia bariátrica e só piorava. Era uma coisa assim muito intensa, até com a meia elástica. Ela mandava foto com a meia e você via que com a meia elástica ela ainda estava demasiada. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente tem que expandir um pouco mais o nosso olhar, né? Esse edema aqui, ele não é um edema de insuficiência venosa. Esse edema aqui é um edema de desnutrição, tá? Isso porque a proteína, né, a albumina principalmente, ela exerce um papel de 75% num ajuste pressórico que chama pressão colodoismótica ou pressão oncótica, que é o que faz com que o líquido fique dentro do interstício vascular e não extravase. Um paciente com desnutrição severa, que era o caso dessa minha paciente, ela não conseguia absorver aminoácidos o suficiente para produzir a própria albumina dela. E aí ela caía a pressão colodoismótica dela e ela tinha extravasamento para o interstício. No início do tratamento, eu comecei com o que eu sempre passo: um sachê de amino. Na verdade, para ela, eu falei, o dia que você fizer atividade física, você toma 2. Mas assim, falei, é a posologia que eu passo tradicionalmente, né? Fizemos toda a reposição endovenosa, fizemos todo o tratamento e 20 dias depois ela manda mensagem: doutora, eu tô melhor, tô com mais energia, tô com mais disposição, mas assim, o edema não melhorou. E até então eu não tinha raciocinado que o edema dela vinha desse lugar. É a famosa visão em túnel. A gente tende a acreditar que todo edema vem da mesma coisa. Tem uma dominância estrogênica, tem uma insuficiência venosa, põe meia que vai melhorar. E quando ela voltou 20 dias depois, que eu já tinha reposto um monte de coisa, inclusive endovenosa, ela não melhorava, eu falei, isso aí é desnutrição severa, é baixa de síntese de albumina. Dito e feito. Eu orientei que ela tomasse 2 sachês de amino 2 vezes ao dia, 4 sachês por dia. E em uma semana, a perna dela foi para isso aqui. Então, gente, isso é muito importante a gente entender essa fisiologia, porque quando a gente entende essa fisiologia, olha isso, a gente trata qualquer coisa, né? E ela ficou extremamente feliz, super feliz. A gente fez uma consulta agora na semana passada. Ela tá ótima, ganhando massa muscular. Assim, ela falou, doutora, eu achei que depois da bariátrica eu tinha perdido minha vida. E você devolveu minha vida, minha alegria de viver. E minha autoestima, eu tô feliz, eu tô com vontade de fazer as coisas, eu consigo sair de casa. E eu não tenho mais esses sintomas de cansaço, fadiga, muita indisposição, tristeza, depressão severa para uma série de coisas, né? Então, olha que bacana, né? Para a gente sair desse contexto que o amino é só para músculo, tá? O amino é para tudo. Então, o plano terapêutico dela foi ajuste alimentar, tratamento de desbiose intestinal, né? Eu tive que entrar com enzimas digestivas, ela tinha uma alça ali absortiva muito pequena na cirurgia dela, eles deixaram quase nada. Então, assim, é uma paciente que eu até considerei módulo proteico, mas aí é muito difícil fazer em catéter periférico, né? E ela ia ter que fazer com uma certa frequência. Eu falei, eu vou testar o amino em dose alta. E deu super certo, não vamos precisar fazer albumina endovenosa, né? Módulo proteico para ela. Ah, quanto tempo? 4 sachês pro resto da vida. Resto da vida. Ela não absorve. Resto da vida. O paciente bariátrico, gente, ele arruma um problema, ele resolve um problema da obesidade, mas ele arruma vários outros. E ele precisa entender isso. Ela vai ter que tomar essa suplementação para o resto da vida. E no caso dela, a parte endovenosa também. A gente fez inicialmente endovenoso toda semana para ela melhorar, e agora a gente vai manter uma a cada 20 dias. Não absorve. Não tem de onde tirar, né? Não absorve. Bom, caso 2 aqui para a gente finalizar. Paciente em transição menopausal, SIBO, SIFO, leaky gut, lipedema grau 1, tipo 2, hipotireoidismo de Hashimoto e baixa massa muscular. Hematomas espontâneos, dor em membros inferiores e o principal objetivo dela era ganho de massa muscular. Doutora, já confirmei que meu intestino é ruim e tal, tô tratando já há 5 anos, tento alimentar, não consigo melhorar, enfim, mas o meu principal objetivo aqui é ganho de massa muscular. Eu vim aqui porque você é minha última possibilidade, minha última opção. Não aguento, mas sei que músculo é importante para a saúde, sei que eu vou envelhecer, vou ficar numa cama se eu não tiver força na perna, sei que se eu ficar numa UTI eu vou morrer mais rápido. Chegou todo esse dia, eu falei, calma, não tem como a gente ganhar músculo
A gente não trata de maneira adequada tudo, inclusive teu intestino, né? Enfim, era uma paciente que já tinha vindo de muitos outros colegas médicos bons, inclusive. E aí, com ela, a gente fez tudo, né? Toda essa questão de metabolômica, de exames, de ajustes. E em 5 meses, tá dando pra vocês verem a dimensão do quadríceps dela? O tanto que melhorou, eu não sei se tá tão claro assim. Na foto aqui dá pra ver melhor. E ela teve, vou mostrar a bio pra vocês. Né, o que a gente fez? Ajuste alimentar, tratamento intestinal, Guardian, Fiber Biome, enzimas digestivas, tratamento direcionado de SIBO, SIFO, correção de deficiências nutricionais, ajuste de hormônios tiroidianos, ajuste na metabolização estrogênica adequada. Entrei com baixas doses de tirzepatida para ela, mas ela era paciente magra. Doutora, ela já era magra, por que você entrou com tirzepatida? Porque a tirzepatida também tem um protralo, mas assim, ela tem uma função, inclusive, de desinflamar essa paciente. Ela estava extremamente inflamada, ela precisava. No lipedema, baixas doses de tirzepatida são fantásticas. Suporte em biogênese mitocondrial, gerenciamento do estresse, melhora da qualidade de sono. Tudo que a gente conversou aqui foi aplicado e feito, guiado por teste de metabolômica. Olha essa bioimpedância. Em 5 meses. Uma paciente que tratava há 5 anos, que nunca tinha conseguido sair dessa curvinha I. Uma curva em D, Dzão. 8 quilos de gordura, de 18 de massa de gordura para 10. E o percentual dela, aí, 10% a menos, de 26 para 16. Com também o emagrecimento que ela ficou super feliz. E o foco nem era emagrecer, porque ela era a famosa falsa magra. Ela não me pediu para emagrecer, mas emagreceu. Então é isso, gente. Minha mensagem para vocês é: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, principalmente um novo fim na vida do paciente que procura vocês.